Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional sobre o livro de Lucas. E hoje nós vamos ver que para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, nós temos a história de que o anjo Gabriel, ele se aproxima de Maria e ele fala com Maria que ela vai ter um filho. E esse filho vai se chamar Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, porque Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ela diz, ele chega para Maria e diz tudo isso para ela, que ela achou graça perante Deus, que o Senhor é com ela. É um texto extraordinário, né? Então eu fico encantada, porque quando ele diz tudo isso, no versículo 29, Maria, ela ouve, ela fica perturbada e ela fica pensando, o que significaria tudo isso? Sabe, eu aprendo tanto com Maria. Ela tem o coração realmente disposto a tentar entender, a meditar, a guardar no coração. Em Lucas capítulo 2, versículo 19, diz que Maria guardava as palavras e meditava no coração. Ai, como a gente precisa aprender isso, né? A gente poderia chegar e falar assim, como assim? Como não é possível? E ela não, ela meditou no coração. E deu espaço para o anjo, então, explicar, olha, que ela não precisava temer, que ela tinha encontrado graça, que Jesus ia nascer e que ele ia reinar para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não teria fim. Então, quando ela medita, ela não fica afoita, não põe as coisas na frente, né? As dúvidas, o medo, ela tem a oportunidade de ouvir mais, de saber mais. E daí, depois que o anjo conta tudo para ela, daí sim ela pergunta, mas como isso será possível? Né? No versículo 34, porque eu não tenho relação com homem algum. É um texto tremendo que me ensina demais. E ela então pergunta na hora certa, a coisa certa, né? E ele então continua, o anjo diz para ela, olha, você não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E daí ele continua dizendo, olha, tem mais um outro milagre. A Isabel, tua parenta, ela na velhice, e todos consideram que ela é estéril, ela também está grávida, ela também vai conceber um filho, mesmo todos achando que ela era estéril e ela está grávida. Que coisa tremenda, aquele anjo, mensageiro de Deus, que apareceu para Daniel, apareceu para Isabel, ele então anuncia coisas boas novas para Maria e anunciou para Isabel, também para Daniel. Esse anjo que testemunha as coisas que Deus tem feito, ele diz com toda a convicção de quem é testemunha de bênçãos, de milagres. Ele diz assim, não há impossível para Deus em todas as suas promessas. Eu não sei se você tem sonhos, se você tem clamado a Deus, parece que não tem luz no fundo do túnel, é impossível. Sabe por que às vezes a gente acha que é impossível? Porque a gente equipara o poder de Deus ao nosso, que é nulo. Nós não temos poder nenhum. Mas para Deus, se existe uma promessa com relação ao que você tem sonhado, creia que no devido tempo Deus vai estar respondendo a essa oração. Deus vai estar respondendo. Davi, ele confiou em Deus, ele aquietou o coração. Em muitos momentos ele fala que ele clamava a Deus e ele ficava tranquilo, porque ele sabia que Deus estava ouvindo e ia responder. Em Salmo 34, versículo 4, ele diz assim, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quando a gente busca a Deus, ele nos acolhe e nos livra do medo. Em Salmo 112, 7, fala que confiar em Deus é não ter medo de má notícia. Se você às vezes está na expectativa de uma resposta, de uma notícia,
Busque a Deus, lembra desse versículo. Eu confio no Senhor e eu não tenho medo de má notícia, porque eu sei que o Senhor me acolhe e me livra de todo medo. E Maria também tem uma disposição muito grande em obedecer, apesar das consequências. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo, nós temos aqui no versículo 38, Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que coisa extraordinária, ela não questiona como vai ser, não vai dar certo, né? Vou ter problemas, ela não questiona, ela entrega, eis-me aqui, não importa as consequências, o que eu quero é obedecer, mesmo que às vezes não faça sentido, mas um dia fará sentido. Às vezes as portas se fecham, a gente fica com medo, fica temeroso. Busca o Senhor, confia nele, não tenha medo de má notícia, porque a porta se fechou, porque outra melhor vai se abrir em nome de Jesus. Creia que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e Ele é o Deus do impossível. Mesmo que todas as portas estejam fechadas, Deus abre portas em muralhas, né? Deus abre portas em pedras, em rochas. Ele abre portas aonde Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quando Ele abre a porta, é o melhor para a nossa vida. Ele tem o melhor para mim e para você. Maria, então, se dispõe, mesmo sem saber os detalhes e as consequências. Quando nós nos dispomos, a nossa fraqueza se transforma em força, em coragem, em intrepidez. Os desertos da nossa vida se transformam em mananciais. Que eu e você possamos confiar no Senhor. Seja qual for a situação, que possamos lembrar das promessas de Deus. Eu confio no Senhor, então eu não preciso ter medo de má notícia. Eu confio no Senhor e eu creio que Ele me acolhe. E no devido tempo eu vou entender tudo o que está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.